Você já teve a sensação de estar orando, mas não ser ouvido? Já clamou tanto, já chorou tanto, já dobrou os joelhos tantas vezes e ainda assim parecia que o céu estava em silêncio? Essa é a história de uma mulher que ousou continuar, uma mulher sem poder, sem influência, sem ninguém por ela, mas ela tinha algo que nem mesmo o juiz, mais endurecido, pôde ignorar: perseverança. Hoje, vamos conhecer uma das parábolas mais poderosas contadas por Jesus, a história da viúva insistente, e quem sabe, ao final deste vídeo, você descubra que sua oração está mais perto de ser respondida do que você imagina. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Ela não tinha nome, não tinha esposo e para muitos também não tinha voz. Na sociedade daquele tempo, uma viúva era quase sempre esquecida, abandonada, vulnerável. Ela não herdava terras, não tinha direitos assegurados, não era ouvida nos tribunais. Mas havia algo que essa mulher possuía em abundância: determinação. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Lucas, capítulo 18, versículos 2 e 3. Ela não pedia riqueza, não implorava por favores, ela só queria justiça. Mas o juiz... o juiz. A Bíblia faz questão de dizer que aquele juiz não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Era um homem indiferente, duro, insensível. Um daqueles que fechava a porta antes mesmo de escutar. A cada vez que a viúva o procurava, ele talvez risse, talvez ignorasse, talvez mandasse que os guardas a afastassem, mas ela voltava, no dia seguinte, e no outro, na madrugada, na manhã, à tarde, no entardecer, sempre com o mesmo clamor: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Lucas, capítulo 18, versículo 4. Ele estava cansado, mas ela estava decidida. O juiz se viu em um beco sem saída, não porque foi convencido, mas porque foi vencido pela perseverança. Aceitei. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Lucas, capítulo 18, versículo 5. Imagine só, um homem poderoso, temido, frio, curvando-se diante de uma mulher invisível aos olhos do mundo. Não foi com gritos, não foi com ameaças, foi com constância, fé e coragem. Jesus então conclui a parábola com uma pergunta que ecoa até hoje: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas, capítulo 18, versículo 7. Jesus contou essa parábola com um propósito claro. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1.
O que ele está dizendo é: não desista, mesmo quando parecer que não há resposta, mesmo quando parecer que o céu está em silêncio, porque Deus não é como o juiz injusto. Ele não precisa ser convencido, ele já se importa, mas há algo poderoso em uma fé que não desiste. É como se Jesus nos dissesse: o Pai ouve, mas quer ver até onde você vai com essa fé. Você já parou para pensar que talvez a resposta ainda não chegou porque Deus está fortalecendo o seu espírito na espera? Você tem orado por algo que parece impossível? Tem enfrentado portas fechadas, corações duros, respostas adiadas? Talvez a sua história esteja no mesmo lugar em que a da viúva começou, diante de um juiz que não escuta, mas com uma fé que não se cala. Essa parábola nos lembra que há poder no clamor contínuo, há força na insistência. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Jesus nos chama para sermos como ela, não famosos, mas firmes, não barulhentos, mas constantes. Você está esperando por justiça, clamando por uma resposta divina? Então ore mais uma vez, clame mais uma vez, insista mais uma vez. Talvez hoje seja o dia em que o céu se mova e o juiz se levante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. A viúva insistiu e o juiz cedeu. E o Deus que nos ama, ele nunca deixará de ouvir o coração que persiste com fé. Se essa história tocou o seu coração, comente aqui embaixo: Senhor, eu não vou parar de orar, eu confio em Ti. Inscreva-se no canal Onde Mora a Palavra, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem está precisando de um milagre que parece demorado, mas que vem. Porque quem ora, não ora em vão, e quem insiste, move o coração de Deus.